Fala pessoal, continuando nosso estudo sobre álgebra, vamos ver agora monômios, também chamados de termo algébrico. Monômios é uma expressão algébrica formada por um número ou uma variável, que são as letras, ou por números e variáveis, certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos do que são monômios e também do que não é monômio, né? Para a gente ter uma ideia. Então, nós temos aqui um número e uma variável. Nós temos aqui um número que daqui a pouco nós vamos decifrar quem seria o número total. Não é apenas esse 3 aqui no divisor, no denominador no caso. Aqui nós temos também um número e uma variável. Só lembrando, pessoal, que quando nós temos um número colado à letra e não tem nenhum sinal de operação aqui, é sinal que está sendo multiplicado. O menos 2 está multiplicando o a, o 3 está multiplicando o x ao quadrado e por aí vai. Então nós temos aqui exemplos de monômio, certo? Quando não é monômio, que é mais fácil de entender, se tiver um sinal de operação aqui de mais e de menos dividindo número e letra e variável, duas variáveis, e esse sinal de mais ou de menos, que no caso é essa outra aqui, ele não corresponde a um monômio, certo? Quando existe essa divisão, essa separação, ou melhor dizendo, essa separação por um sinal de mais ou de menos. Quando a variável vier em um radical, raiz quadrada, raiz cúbica, quando vier a variável dentro de um radical, também não é monômio. Quando a variável vier no denominador, vier embaixo aqui na divisão, também não corresponde a um monômio. Então, memorize essas questões quando não é monômio, que ela será muito importante. Então, no monômio, nós temos um coeficiente, que é a parte numérica, e nós temos a parte literal, que são as variáveis, as letras. Então, aqui, pegando esse primeiro aqui, nós temos o coeficiente, e aqui nós temos a parte literal, certo? O menos 2 é o coeficiente e o a é a parte literal, certo? Não vou escrever todos, mas vou comentar todos. Então, nesse caso aqui, nós temos x dividido para 3. Então, o que é que acontece? O coeficiente nesse caso aqui é 1/3, certo, pessoal? Sempre que vier uma letra dividido por um número, é como se fosse isso aqui, ó, 1/3 de x, certo? Então, quando você for botar o coeficiente, você não vai botar tipo dividido por 3, sem nada em cima, certo? Então, o coeficiente nesse caso é 1/3. Lembre-se disso. Sempre que vier o número e com um denominador, um número embaixo, o coeficiente será 1 e esse número de baixo, 1/3 nesse caso aqui, certo? Quem é o coeficiente nesse caso aqui? O coeficiente é 3 e a parte literal é x ao quadrado, certo? E nesse caso aqui que eu esqueci de falar, a parte literal é apenas o x, ok? Coeficiente menos 3, parte literal y. E aqui, no caso aqui, menos x ao quadrado, y ao quadrado. Aí você pergunta, nesse caso aí não vai ter coeficiente? Tem sim. Sempre que não vem nada aqui
Isso quer dizer que tem um 1 imaginário aqui, certo? É 1x² e 1y² que tem aqui, certo? Então, o coeficiente, nesse caso aqui, o coeficiente é menos 1, certo? E a parte literal, x² vezes y², x² y², certo? Então, lembrem-se disso. Sempre que não vem nada do lado da letra, isso quer dizer que tem um 1 imaginário aqui, ok? Isso também será muito importante. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, eles têm uma parte literal igual, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos 9a² vezes x e menos 2a² vezes x. Note que a parte literal aqui é igual a² vezes x. Então, nesse caso, esses dois monômios aqui são monômios semelhantes. Então, monômios semelhantes. Aí nós temos aqui na letra B, menos 1/4 de y, 0,5y e menos 3y. Então, a parte literal aqui é y nos 3. Então, nesse caso aqui, nós temos monômios semelhantes. Agora, olhe a letra C. Nós temos 12a² de c, vezes c, e 12ac². Note que o expoente 2 aqui, quem está sendo elevado ao quadrado no primeiro é o a, e no segundo é o c. Então, nesse caso, nós não temos monômios semelhantes, certo? Os expoentes são diferentes. Então, nesse caso, esse aqui não são monômios semelhantes. Operação com monômios agora. Agora vamos ver primeiro adição algébrica de monômios. Então, é bom que primeiramente entendamos uma coisa. Para fazer adição e subtração de monômios, é necessário que a gente tenha entendido essa parte de monômios semelhantes. Por quê? Porque você só vai poder adicionar, no caso fazer soma de monômios, se a parte literal for igual, certo? Se forem monômios semelhantes. Então, para fazer soma e subtração, os monômios têm que ser semelhantes. Então, como é que ficaria nesse caso aqui? Eu tenho 5x mais 2x. Então, eu posso somar esses monômios. 5x mais 2x dá o quê? Dá 7x. Então, é uma operação bem tranquila de resolver. Uma adição simples, normal, do jeito que a gente sempre faz. Eu tenho aqui 12y menos 7y. Tenho 12y, tiro 7y, eu fico com quantos y ainda? Fico com 5y. Bem tranquilo, certo? Aqui nós temos menos 9a mais 3a. Aí a gente vai naquela ideia lá de dinheiro. Esqueça a letra por enquanto. Eu tenho menos 9 mais 3, uma dívida de 9 e tenho R$3 para pagar. Eu ainda vou ficar devendo? Vai sobrar dinheiro? No caso, como a dívida é de 9 e eu tenho R$3 para pagar, eu ainda vou ficar devendo 6. Então, menos 6, o quê? Qual é a parte literal? A, não pode esquecer. Então, a resposta aqui é menos 6a. Bem tranquila a operação de adição de monômios. Multiplicação e divisão de monômios. Então, vamos lá. O que é que acontece na hora de multiplicar monômios? Note que agora não necessariamente precisa que sejam monômios semelhantes para você multiplicar monômios, certo? A parte literal não precisa ser igual, ok? Então, vamos lá. Quando você vai fazer a multiplicação de monômios, o que é que você vai fazer? Multiplica número por número, letra por letra, cada uma correspondente. Então, aqui,
nós temos, ó, quem são os números que temos aqui? 2 e 5. Então, você vai multiplicar os números separados. 2 vezes 5 é 10. Certo? Aí você vai fazer A vezes A. A vezes A é o quê? Preste atenção, vamos lembrar das propriedades da potência. Quando você tinha potência de mesma base, o que era que acontecia? Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 3, 5, certo? Tem que lembrar disso. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? A ao quadrado vezes A. Qual é o resultado aqui? Lembrando que se o A não tem expoente aqui, isso quer dizer que tem um 1 imaginário aqui. Então, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar aqui A ao quadrado vezes A é A ao cubo. E o B não tem nenhum B para multiplicar, então vai ficar B normal do jeito que está. Então, já foi multiplicado aqui esse monômio. Vamos para outra, para ficar mais claro. Então, nós temos aqui a parte numeral. Nós temos mais 4 e menos 9. Então, primeiro tem que fazer o quê? O joguinho do sinal. Como os sinais são diferentes, vai permanecer negativo na multiplicação. Então, vai ficar 4 vezes 9 é 36. Então, menos 36. Aí nós vamos lá, ó. Tem x, y, a, x, y. Então, o a está sozinho. Então, pode colocar novamente. A ao cubo. X vezes x ao quadrado. Conserva o x e somos expoentes. É 1 mais 2, que dá 3. E o y, nós temos 2 mais 1 aqui, lembrando que fica 3 também. Então, 36a ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Menos 36, lembrando do sinal. Agora, a letra C. Nós temos 5a ao quadrado vezes b, vezes menos 3a. Então, ó, mesma coisa, os sinais são diferentes, vai ficar negativo. 5 vezes 3 é 15. Agora, A vezes A ao quadrado e 1 aqui em cima. Então, 2 mais 1 dá 3. E o B está sozinho, então não vai multiplicar. Então, fechou aí. 15 ao quadrado vezes B. Agora, a divisão. No caso aqui, nós temos uma divisão de monômios. Então, a parte numeral você vai dividir normal, certo? Nós temos aqui 12 dividido para 2, no caso. Mesmo joguinho de sinal, os sinais são diferentes, vai ficar menos, certo? 12 dividido para 2 é 6, então menos 6. Só que na hora da divisão muda um pouquinho na hora da questão dos expoentes. Quando é multiplicação, você soma os expoentes. Quando é divisão, vamos lembrar. Se nós tivermos 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, vezes não, dividido, que eu quero agora, dividido. O que você faz? Você conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar o 2, apenas 2 aqui na resposta. Então, nesse caso, nós temos o quê? A elevado à quarta potência dividido por A, nesse caso aqui. Lembrando que tem um 1 aqui. Então, conserva a base, que é A, e subtrai os expoentes. 4 menos 1 dá 3. Então, vai ficar o quê? A ao cubo. E B subtrai também, está dividindo. 3 menos 2 vai dar 1, que nem precisa botar, certo? Então, a resposta aqui é menos 6 ao cubo vezes B. Menos 6 vezes A ao cubo vezes B. Próxima questão, nós temos aqui menos 3xy elevado à quarta potência dividido por 3xy. Então, mesma coisa.
faz a divisão só com a parte numérica. Lembrando, sinais diferentes na divisão vai ficar negativo. 3 dividido para 3 é 1. Nem precisa botar, pessoal. Nem precisa botar porque nós estamos trabalhando com monômio. E quando você bota uma letra, já subentende-se que tem um 1 aqui. Então, nesse caso aqui, 3 dividido para 3, nem precisa nem botar. Se quiser botar, não tem problema, mas não precisa. X dividido para x vai ficar o quê? Eu tenho um aqui e um aqui, não é isso? Vamos colocar só para vocês entenderem. Depois eu coloco a resposta na frente. Então, ó, 1 menos 1 dá 0, certo? E y, como é divisão, subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Porque eu não ia nem botar esse x aí. Eu pensei em não botar. Vamos lá, o sinal é negativo. Todo número elevado a zero, vocês já aprenderam. Todo número que tem um expoente zero dá 1. Ou seja, esse x aí ele está representando um número, certo? Então, ele está generalizando. A álgebra serve para isso, para generalizar. Então, nesse caso, esse x está representando um número. Então, se ele está sendo elevado a zero, ele é o quê? É 1. Que, volto a dizer, não precisa nem botar. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta é simplesmente y ao cubo. Certo? Espero que vocês tenham entendido por que eu não estou botando o x. O x ficou elevado a zero. Então, se ficou elevado a zero, isso quer dizer que é 1. Que o 1 já está aqui subtendido. Certo? Por último, nós temos o quê? Menos 2a elevado à quarta potência vezes x, dividido por menos 5a. Então, menos por menos, nesse caso, sinais iguais dá positivo, que não precisa nem botar, né? Sinal positivo. Vai ficar o quê? 2 dividido para 5. Nesse caso não é exato, então deixa em forma de fração. Aí como é uma divisão, 4 menos 1, 3, subtrai os expoentes. Conserva a base, subtrai os expoentes. O x não tem com quem dividir, vai ficar o x normal, então resposta 2/5 de a ao cubo vezes x. Potenciação de monômios. Então, nessa primeira questão nós já vamos entender a questão da propriedade que a gente já viu da potenciação. Então, nós temos aí um monômio a ao quadrado que está sendo elevado ao cubo. Tudo isso, toda essa potência está sendo elevada ao cubo. Então, vamos relembrar a propriedade. Uma potência de potência, o que é que você faz? Nesse caso aqui, você conserva a base, que é a, e você multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Só isso, potência de potência. Você multiplica, conserva a base e multiplica os expoentes, certo? Então, vamos para a segunda aqui. Nós temos o que? A ao quadrado vezes b elevado a 3. Tudo isso está sendo elevado a 3. Então, você tem que fazer cada um separadamente. Então, conserva aqui a base, o a. 2 vezes 3 é 6. Vezes b, que tem um 1 subentendido aqui. Então, 1 vezes 3, 3. Bem tranquilo. Agora, vamos para a outra. Nós temos menos 2a ao cubo vezes x. Tudo isso está sendo elevado ao quadrado. Então, primeiro vamos fazer com a parte numérica. Lembrando, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, é menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais vai ficar o quê? Positivo, certo? Então, o resultado vai ficar positivo. 2 vezes 2 é 4. Então, 2 ao quadrado é 4, certo? Aí, a vai ser o quê? 3 vezes 2, que é 6. E o x tem um aqui imaginário. 1 vezes 2, 2. Certo? E por último, nós temos o quê? Nós temos menos 2/3 vezes m ao quadrado vezes x. Tudo isso está sendo elevado ao cubo. Então, ó,
Nesse caso aqui, um número ao cubo é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, sempre que o expoente aqui é ímpar, lembrem disso. A gente já viu em aula. Quando o expoente é ímpar, o sinal fica o que está. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. Nesse caso, o 3 é ímpar, então vai continuar negativo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, vai ficar 8 dividido 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, menos 8 sobre 27. M, 2 vezes 3 é 6, certo? Conserva a base, multiplica os expoentes. X tem um subentendido aqui, 1 vezes 3, 3. Então, fechamos aqui nosso estudo sobre monômios.